Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo falando um pouquinho sobre aula de leitura e produção textual. Essa disciplina é uma disciplina do primeiro semestre de 2020, é uma aula remota da Universidade Estadual de Roraima. Eu sou o professor Dr. Josias Ferreira da Silva e estaremos novamente falando um pouquinho sobre como trabalhar português, como trabalhar leitura e produção textual. Lembre-se que estou sempre enviando para vocês e enviarei a partir de amanhã já novamente um exercício para que vocês possam fazer sobre a aula de hoje. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas, conversar no grupo de WhatsApp que nós criamos exclusivamente para essa disciplina. Todas as atividades que vocês realizarem dessa disciplina deverão continuar sempre sendo enviadas para o meio institucional, da mesma forma que vocês têm realizado nas outras aulas remotas que nós temos feito, né? Bom, o tema da aula de hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre tipos de frases e crase. Você vai ver durante essa aula que muitas vezes as frases assumem sentidos que só podem ser integralmente captados se atentarmos para o contexto em que são empregadas. É o caso, por exemplo, das situações em que se explora a ironia. Às vezes nós estamos falando e é diferente de você falar e você escrever. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos ou nós vemos uma situação e quando nós falamos, olha, vamos escrever, vamos transmitir isso para o papel, vamos escrever no nosso computador, não dá muito certo. Não é fácil você interpretar a mesma frase que você está vendo ou uma situação que você está vendo, uma cena, e você transmitir aquilo para o papel. Bom, pense, por exemplo, na frase "que educação", usada quando se vê alguém invadindo com seu carro a faixa de pedestres. Nesse caso, ela expressa exatamente o contrário do que aparentemente diz, não é verdade? Quando você vê uma pessoa falar assim, nossa, que educação, hein? Não quer dizer que a pessoa passou pela escola para estudar. Pode estar fazendo alguma coisa errada, como no caso que nós estamos falando aqui, que passa com o carro na faixa de pedestre. O pedestre está pedindo para poder atravessar a rua, a avenida, e a pessoa passa e não respeita o pedestre, né? Bom, a entonação é um elemento muito importante da frase falada, pois nos dá uma ampla possibilidade de expressão. Dependendo de como ela é falada, de como você fala, uma frase simples como "é ela" pode indicar constatação, dúvida, surpresa, indignação, decepção e outras formas. Uma simples frase, "é ela", vocês vão ver daqui a pouquinho, que ela pode ser interpretada de diversas formas. Bom, na língua escrita, os sinais de pontuação podem agir como definidores do sentido das frases. Você vai escrever uma frase que você ouviu alguém falando ou que você viu uma cena, não é a mesma coisa, não é tão fácil. Veja esses exemplos a seguir com a frase "é ela". Eu coloquei aqui algumas frases com a mesma palavra. Olha, "é ela". Veja que é um ponto de interrogação. Você vai falar como? Fazendo uma pergunta. Então a pergunta "é ela". Digamos que você esteja passando na rua ou você está andando no corredor da universidade e passa uma moça que você gostaria, ou um rapaz, né, que você gostaria de falar dele ou falar com ele, e alguém fala assim para você, olha, fulano está passando aí, a moça está passando aí, você pergunta, "é ela?", né? A moça está passando aí, "é ela?". É uma interrogação, né? E agora? Aqui já é uma frase, a mesma frase, mas de uma forma afirmativa. Digamos que você perguntou para alguém, "é ela?", e a pessoa vai responder para você que jeito? "É ela". Olha, é a mesma frase, "é ela?", e aqui, "é ela". É ela. Você concorda com a pessoa, né? E essa outra aqui? "É ela". Olha, "é ela". Você fica espantado. Talvez você viu a pessoa, né? O que você fala? "É ela". Mesma frase. Olha essa outra. "É ela". Então, é a frase que está aqui, interrogação, afirmação. Aqui já é uma frase que tanto pergunta quanto você fica assim, estupefado, né? E aqui, "é ela", você faz uma exclamação muito grande. E essa outra? "É ela". Olha que diferença. São 5 frases com a mesma palavra. Então você fala de uma forma e escreve de outra.
Para você transmitir isso para o papel, para a caneta, tem que conhecer um pouquinho das nuances da língua portuguesa. É isso que nós vamos falar hoje nessa aula. Existem alguns tipos de frases cuja entonação é mais ou menos previsível, de acordo com o sentido que transmite. São elas. Vamos ver algumas, olha. Frase interrogativas. O que é uma frase interrogativa? Essas frases interrogativas, elas ocorrem quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação pode ser direta ou indireta. Então você pode fazer uma frase direta ou uma indireta, né? Se você perguntar diretamente, você vai saber uma resposta, vai ter uma resposta. Se for indireta, se for direta, a resposta pode não ser a mesma, não é verdade? Você aceita um copo de suco? Olha, você aceita um copo de suco? É uma interrogação direta. A pessoa está querendo dar um copo de suco para você e pergunta: você aceita um copo de suco? Desejo saber se você aceita um copo de suco. Olha, já é uma interrogação indireta. Eu desejo saber se você aceita um copo de suco. Aqui, você aceita um copo de suco? Não é a mesma frase, falada em um sentido diferente? É uma interrogação direta essa, e essa é uma forma indireta de fazer a mesma pergunta. Vamos ver algumas outras. Frases imperativas. Elas ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem ou conselho ou se faz um pedido, utilizando o verbo no modo imperativo. Pode ser afirmativas ou negativas. Então você se lembra o que é um verbo imperativo? Quais são os verbos imperativos? Todos eles podem ser ou não? Vamos dar uma olhadinha então para ver se você se lembra. Faça-o entrar no carro. Faça-o entrar no carro. Uma afirmativa. Está afirmando. Você vai ter que colocar a pessoa dentro do carro. Faça-o entrar no carro. Não faça isso. Olha lá. Não faça isso. Dê-me uma ajudinha com isso. Já é uma afirmativa. Então você vê, essas frases elas estão mostrando de forma imperativa o que você deve fazer. O imperativo é um verbo que ordena, que dá ordem. Pare, ande, corra. Então você vê, são verbos que geralmente eles vêm acompanhados, em muitos dos casos, com uma frase exclamativa. Esse é o fator da frase, né? Frases exclamativas, nesse tipo de frase, o emissor exterioriza um estado afetivo, apresentam entoação ligeiramente prolongada. Então você vai exclamar, por exemplo, que prova difícil, é uma delícia esse bolo. Olha, vocês vejam que a pessoa está exclamando aqui, ele está praticamente falando que não gostou, né? E aqui o bolo é muito bom. Então são frases exclamativas. Que prova difícil, é uma delícia esse bolo. Veja outra frase que nós chamamos declarativas. Ocorrem quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas. Então, frases declarativas. É aquela que declara, que informa alguma coisa que você quer saber, né? Obrigaram o rapaz a sair. Afirmativa. Obrigaram o rapaz a sair. Ela não está em casa. Negativa. São frases declarativas, mas que uma afirma, a outra nega. Então ela pode ser tanto negativa quanto afirmativa. E as frases optativas são usadas para exprimir um desejo. Veja, por exemplo, Deus te acompanhe, bons ventos o levem. Então, frases optativas, ela sempre trabalha com um aposto, né? Olha que interessante, o que nós podemos concluir? De acordo com a construção, as frases se classificam em frases nominal. É a frase construída sem verbos. Exemplo, fogo, cuidado, belo serviço seu, trabalho digno desse feirante. Então, o próprio nome já está falando. Uma frase nominal é aquela frase que ela não tem o quê? Não tem verbos. Olha, você pode fazer uma frase que é nominal
se transformar em uma frase verbal e vice-versa. Eu não tenho tempo para poder fazer uma bateria de teste com vocês. Se nós estivéssemos em aula presencial, seria mais fácil, né? Então, fogo. Olha, uma frase que não tem o quê? Não tem verbo. Você sabe qual a diferença entre frase e oração? Não é oração do Pai Nosso que eu estou perguntando que a gente faz na igreja, não. Não, é a oração da frase. O que é uma frase e o que é uma oração? A frase, ela tem sentido sem verbo. Olha, fogo, cuidado, belo serviço seu, trabalho digno desse feirante. Já a oração, ela tem que ter um verbo. É a frase construída sem verbos. Então, essa frase nominal. Mas aqui, olha, eu estou falando de uma oração, porque a oração, ela é construída de... tem que ter verbo. Então, aqui nós temos uma frase com verbo, né? Por exemplo, frase verbal. É a frase construída com verbo. Por exemplo, aqui, o sol ilumina a cidade e aquece os dias. Os casais saíram para jantar. A bola rolou escada abaixo. Então você veja que todas elas têm o quê? Tem verbo. O verbo aquecer, o verbo sair, o verbo rolar. Então isso aqui é uma frase verbal. Em outros sentidos, é uma oração. Que toda oração ela tem que ter um verbo. Então vamos ver o que nós podemos juntar com essa parte que nós falamos sobre as frases e também sobre a crase. É muito fácil. Eu estarei passando para vocês no final da aula um exercício para vocês fazerem, devolvendo para mim, esse exercício vale nota, para que nós possamos fazer uma atividade, para que vocês tenham uma outra nota, né? Não é uma nota só de atividade. A palavra crase é de origem grega e significa fusão, mistura. Então, crase é uma palavra originada da língua grega e significa fusão, uma mistura, uma união. Você pega uma outra palavra, junta com ela e ela se torna uma palavra só, com um sentido que não é figurado. Na língua portuguesa, é o nome que se dá à junção de duas vogais idênticas. É de grande importância a crase da preposição a com o artigo feminino a ou as, né? Com o pronome demonstrativo as, com o a inicial dos pronomes aqueles ou aquelas, aquilo, e com o a do relativo, pronome relativo, a qual, as quais. Na escrita utilizamos o acento grave, é esse acento que nós, quando estamos começando a estudar lá na educação infantil, olha o acentinho virado para lá, entendeu? Para indicar a crase. O uso apropriado do acento grave depende da compreensão da fusão das duas vogais. Esse é muito importante, viu? É fundamental também, para o entendimento da crase, dominar a regência dos verbos e nomes que exigem a preposição a. Tem exceções, nós vamos estar passando hoje aqui algumas exceções, nos aprofundando mais em crase. Hoje você vai aprender bastante frases com crase e depois eu vou passar essa atividade para vocês estarem me devolvendo, valendo nota até a semana que vem, tudo bem? Até a semana que vem é a nossa última aula já desse semestre. Então vocês têm até a semana que vem para me devolver esse exercício de crase, tudo bem? Qualquer dúvida, não esqueça de perguntar. Aprender a usar a crase, portanto, consiste em aprender a verificar a ocorrência simultânea de uma preposição em um artigo ou pronome. Então, usar direitinho uma crase é muito importante. Infelizmente, hoje ou felizmente, nós temos os corretores de texto, quando a gente digita, num celular, no smartphone, no nosso computador, num tablet, você já tem o corretor. As pessoas não se preocupam mais em saber se tem crase ou não, porque ele vai grifar para você e você vai colocar uma crase. Mas será que existem exceções que o computador não pode te ajudar a resolver? Tem sim. Tá? Tem palavras, tem frases que você pode colocar com crase ou sem crase. Mas o computador ele foi programado para colocar só com crase. E você vai aprender só daquele jeito. E outra coisa, quando você faz o seu texto, faz a sua atividade no computador, lá no seu notebook, no seu tablet, quando você digita, você já põe automaticamente para ele corrigir.
você já não sabe mais nada. Tudo o corretor faz para você. Quando você for fazer um concurso, quando você for fazer uma redação e exigir que você escreva, você vai ter dúvida. Muitas dúvidas. E é ali na hora que a gente acaba perdendo os nossos pontos, não é verdade? Observe esse exemplo. Vou à igreja. Vou à igreja. Olha. Então, a crase é como se você estivesse juntando as duas, né? Você junta as duas palavrinhas, né? O artigo aqui com a preposição e você vai ter o quê? Um a craseado. Vou à igreja. Tem exceções, será? No exemplo acima, temos a ocorrência da preposição a, exigência do verbo ir, né? Ir a algum lugar, e a ocorrência do artigo a, que está determinando o substantivo feminino igreja. Quando ocorre esse encontro das duas vogais e elas se unem, a união delas é indicada pelo acento grave. Então, você tem aqui a preposição que vai se unir com o artigo e uma palavra feminina logo a seguir, você vai ter que fazer o uso da crase obrigatoriamente, tá bom? Observe esses exemplos. Conheço a aluna. Refiro-me à aluna. E agora? Olha, aqui é feminino e aqui também é feminino. As duas palavras são a mesma. Por que aqui tem crase e aqui não tem crase? No primeiro exemplo, o verbo é transitivo, conhecer algo ou alguém. Logo, não exige preposição e a crase não pode ocorrer. Então, quando você tiver um verbo e esse verbo for um verbo transitivo, você não pode usar crase. De jeito nenhum. A crase não vai ficar aqui. Você não pode crasear, né? No segundo exemplo, já aqui, refiro-me à aluna. No segundo exemplo, o verbo é transitivo indireto. Então, aqui é um verbo transitivo direto. Nesse caso, indireto. Referindo-se a algo ou a alguém. Aqui, conhecer algo ou alguém. Nesse caso, exige a preposição. Então, toda vez que você tiver um verbo transitivo indireto, e a palavra da frente for feminina, vai ter que ter crase, não tem jeito, tá bom? Portanto, a crase é possível desde que o termo seguinte seja feminino e admita o artigo feminino a, ou um dos pronomes já especificados. Então, você vai ter que usar crase se for feminino e a palavra da frente estiver sempre exigindo o seu pronome, né? Há duas maneiras de verificar a existência de um artigo feminino, a ou as, ou de um pronome demonstrativo, a ou as, após uma preposição a. Então, tem duas maneiras, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha. Colocar um termo masculino no lugar do termo feminino, que se está em dúvida. Se surgir a forma ao, ocorrerá crase antes do termo feminino. Então, se você substituir a palavra feminina por uma palavra masculina e se você conseguir substituir o a que você tinha por ao, aí sim vai ter crase, não tem dúvida. Exemplo, veja esses exemplos aqui. Olha. Conheço a aluna, conheço o aluno, refiro-me ao aluno, refiro-me à aluna, tá vendo? Aqui tem crase e aqui não tem crase. Eu consigo substituir. Então, se você conseguir substituir, aí sim vai ter crase. É uma dica, né? Trocar o termo regente acompanhado da preposição a por outro acompanhado de uma preposição diferente. Para, em, de, por, sob, sobre. Então, você pode trocar também o termo regente, aquele que está dominando a frase, né? Se essas preposições não se contraírem com o artigo, ou seja, se não surgirem novas formas nas, das, pelas, não haverá crase. Então, essa é uma regra, né? Regra áurea. Agora veja os exemplos a seguir. Penso na aluna, apaixonei-me pela aluna. Então, quando isso acontece, nós não temos crase, né? Começou a brigar, cansou de brigar, insiste em brigar, fui punido por brigar,
optou por brigar. Atenção, lembre-se sempre que não basta provar a existência da preposição a ou do artigo a. É preciso provar que existem os dois. Então você não pode provar a existência, você tem que provar que eles existem ali naquela frase, né? Bom, evidentemente, se o termo regido não admitir a anteposição do artigo feminino a ou as, não haverá crase. Veja os principais casos em que a crase não ocorre. Você não pode colocar crase diante de substantivos masculinos. Então, a palavra da frente, ela é masculina, você não pode colocar crase. Será que tem exceção? Você pode estar perguntando para mim, professor, será que tem exceção? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Andamos a cavalo, fomos a pé. Olha, cavalo, pé, tudo são palavras masculinas. Passou a camisa a ferro. Olha, camisa a ferro. Aqui é o ferro, né? Fazer o exercício a lápis. Lápis masculino. Compramos os móveis a prazo. Não é a prazo, mas sim a prazo, porque aqui é uma palavra masculina. Assistimos a espetáculos magníficos. Então, espetáculos é masculino, não pode ter crase, não é verdade? Diante de verbos no infinitivo. Então, se você tiver verbos no infinitivo, o que são verbos no infinitivo? Falar, dizer, comer, andar, correr. Isso são verbos no infinitivo. Se ele estiver na forma infinitiva da conjugação verbal, se ele estiver com ar, ou ir, né, na forma infinitiva, não existe crase. A criança começou a falar. Aqui o verbo falar está no infinitivo. Ela não tem nada a dizer. Olha, ela não tem nada a dizer. Dizer está no verbo, o verbo está na forma infinitiva. Estavam a correr. Correr está na forma infinitiva, pelo parque. Estou disposto a ajudar. O verbo está na forma infinitiva, o verbo ajudar. Continuamos a observar as plantas. Observar está na forma infinitiva. Voltamos a contemplar o céu. Então, contemplar também está na forma infinitiva. Nesses casos, nós não usamos crase. Preste muita atenção. Como os verbos não admitem artigo, constatamos que o a dos exemplos acima é apenas preposição. Logo, não ocorrerá crase. Então, se houvesse de justificar aqui, você teria que justificar com essa regrinha. Essa regra porque que não pode colocar crase. Diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, com exceção das formas senhora, senhorita e dona. Então, essa é uma forma que você também não pode. Então, veja qual. Olha que legal. Diga a ela que não estarei em casa amanhã. Diga a ela, não. Aqui é feminina, mas nesse caso nós estamos falando de uma expressão com exceção de formas senhora. Entreguei a todos os documentos necessários. Ele fez referência a Vossa Excelência no discurso de ontem. Olha, Vossa Excelência, nós estamos falando aqui de expressão, né, pronominal, então não pode. Mostrarei a vocês nossas propostas de trabalho. Quero informar a algumas pessoas o que está acontecendo. Então você, ao mesmo jeito que você está aqui, você tem pronomes e expressões de tratamento que você não pode dar. Vocês, Vossa Senhoria, algumas, né? Isso não interessa a nenhum de vocês. Então, isso não interessa a nenhum de vocês, são expressões de tratamento. Aonde você pretende ir a esta hora? Olha aí. Não tem, né? Quer ficar feio de falar, né? Onde você está indo a essa hora? Você está saindo de fininho na sua casa, não quer que seus pais vejam, mas alguém te vê e fala assim, ei, onde você está saindo, hein? Onde você pretende ir a essa hora? Então, agradeci a ele, a quem tudo devo. Então, aqui também é uma expressão de tratamento. Agradeceu a quem?
e agradeceu a ele, né? Bom, os poucos casos em que ocorre crase diante dos pronomes podem ser identificados pelo método explicado anteriormente. Troque a palavra feminina por uma masculina, caso na nova construção surgir a forma ao, ocorrerá a crase. Mesma coisa. Troca a palavra feminina por uma masculina, se você conseguir colocar ao, aí você terá crase, senão não. Por exemplo, refiro-me à mesma pessoa. Refiro-me ao mesmo indivíduo. Informei o ocorrido à senhora. Informei o ocorrido ao senhor. Tá vendo? A gente está trocando. Aqui é feminino, aqui é masculino. Aqui é pessoa, aqui é indivíduo. Peça à própria Cláudia para sair mais cedo. Peça à própria Cláudia, porque tem crase, porque você pode substituir. Peça ao próprio Cláudio, né? Masculino de Cláudia é Cláudio, para sair mais cedo. Então, se você conseguir substituir a palavra feminina por uma masculina, com certeza, se você colocar ao, na preposição aqui, será crase no lugar. Não tem jeito de não ter preposição. Diante de numerais cardinais. Você lembra o que são numerais cardinais? Olha, chegou a 200 o número de feridos. Teve um acidente grave, então 200 número de ferido, então 200 é um numeral cardinal. Nós temos que fazer o quê? Deixar sem crase. Daqui a uma semana começa o campeonato. Uma também é um numeral cardinal. Você não pode usar crase. Casos em que a crase sempre ocorre. Diante de palavras femininas. Amanhã iremos à festa de aniversário de minha colega. Então, festa é uma palavra feminina. Lembre-se sempre disso. Antes de palavras femininas, com raríssima exceção que nós vamos mostrar, tem crase. Sempre vamos à praia no verão. Praia é feminino, né? É uma palavra feminina. Ela disse à irmã o que havia escutado pelos corredores. Irmã é uma palavra feminina, né? Então a irmã era uma moça, então ele tinha que pôr uma crase aqui, tem que pôr crase. Sou grata à população. População é uma palavra feminina, então tem que ter crase. Fumar é prejudicial à saúde. Por quê? Saúde é uma palavra feminina. Este aparelho é posterior à invenção do telefone. Telefone masculino. Invenção é masculino? Não, é feminino. Aí você tem que colocar o quê? Crase no lugar certinho. Bom, continuando. Diante da palavra moda, com o sentido de a moda de, mesmo que a expressão moda de fique subentendida, você deve colocar crase. Por exemplo, o jogador fez um gol à moda de Pelé. Ó, ele fez um jogador, aqui não tem essa palavra, tá entre parênteses aqui, mas ela não existe. Por que tem crase? O jogador fez um gol à Pelé. Ué, Pelé não é masculino, gente? Como que vai pôr aqui crase? Porque ele fez um gol à moda. Só quem fazia gol assim era o Pelé. Então, se ele fez um gol igual o Pelé fazia, ele fez um gol à moda do Pelé. Apesar de ser masculino, mas quando você estiver usando no caso e for substituir essa palavra moda, aí sim. Usava sapatos à moda de Luís XV. Luís XV era o rei da França e ele usava sapatos de salto altos, né? Ele que começou a usar sapatos de salto alto, aquele salto fininho que as mulheres usam, né? Usava sapatos à moda Luís XV. Então, se a mulher estiver usando um sapato fininho, aquele salto bem fininho, e você tem que colocar crase mesmo que você esteja falando de Luís XV, que era homem, né? Estava com vontade de comer frango à passarinho, à moda passarinho. O menino resolveu vestir-se a Fidel Castro. Ué, a moda é Fidel Castro. É porque Fidel Castro é um homem, no caso de Pelé, no caso de Luís XV, né, no caso de passarinho, são masculinos, mas se você vê que é a moda de, aí tem crase, não pode ficar sem crase.
C, na indicação de horas. Toda vez que você se referir a horas dessa forma escrita, você tem que crasear a palavra. Acordei às 7 horas da manhã. Elas chegaram às 10 horas. Foram dormir à meia-noite. Ele saiu às 2 horas. Então, toda vez que você tiver formação de horas, tem crase. Tem gente que não coloca, mesmo digitando no computador, me entrega atividade às vezes que está faltando crase, né? Por exemplo, em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas. Veja esses exemplos. Aqui eu fiz uma série de colunas de exemplos para você fixar bem o que são locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Olha. À tarde, às ocultas, às pressas, à medida que, à noite, às claras, às escondidas, à força, à vontade. Então, todas elas têm crase. Esses outros exemplos nessa coluna, à beça, à larga, à escuta, às avessas, à revelia, à exceção de, à imitação de, à esquerda, às turras. Todas elas também são é obrigatório colocar nessas palavras a crase. Às vezes, à chave, à direita, à procura, à deriva, à toa, à luz, à sombra de, à frente de. Olha, não tem jeito de você não usar crase, tá? Então, determina tempo, ou se é uma preposição, né, prepositiva, uma frase prepositiva ou conjuntiva, tem que se usar crase. À proporção que, à medida que, todas elas têm crase. À semelhança de, às ordens, à beira de, eu estou às suas ordens. Esse a tem crase, estou às suas ordens, né? Veja que interessante, crase diante de nomes de lugar. Alguns nomes de lugar não admitem a anteposição do artigo a. Outros, entretanto, admitem o artigo, de modo que diante deles haverá crase, desde que o termo regente exija a preposição a. O termo regente, aquele que está marcando, que tem destaque, tá bom? Para saber se um nome de lugar admite ou não a anteposição do artigo feminino a, deve-se substituir o termo regente por um verbo que peça a preposição de ou em. Então, se você conseguir substituir por de ou em, você pode colocar crase. A ocorrência da contração da ou na prova que esse nome de lugar aceita o artigo e por isso haverá crase. Veja, por exemplo, aqui com muita atenção esses exemplos. Olha aqui. Vou à França. Vim da França. Estou na França. Então, tem crase. Cheguei à Grécia. Vim da Grécia. Estou na Grécia. Então, tem crase. Retornarei à Itália. Vim da Itália. Estou na Itália. Todos esses casos levam crase. Vou a Porto Alegre. Olha, já não tem crase. Vim de Porto Alegre. Estou em Porto Alegre. Cheguei a Pernambuco. Vim de Pernambuco, estou em Pernambuco. Então você vê aqui, ó, todas elas juntam a. Todas juntam a. Aqui já mudou para D, ó, né? Cheguei a Pernambuco, vim de Pernambuco, estou em Pernambuco. Retornarei a São Paulo, vim de São Paulo, então não tem crase. Retornarei a São Paulo, não tem crase. Estou em São Paulo. Então esses casos são importantes. Atenção! Quando o nome de lugar estiver especificado, ocorrerá crase. Essa é a exceção. Olha que interessante. Por exemplo, retornarei a São Paulo, dos bandeirantes. Olha aqui, ó. Agora sim, ele não retornará a São Paulo, ele retornará a São Paulo, mas dos bandeirantes. Quando você especificar o lugar aonde você quer ir, você terá que usar crase. Irei a Salvador de Jorge Amado. Tá vendo? Então, você especificou o lugar onde você vai. Aqui tem que ter crase, esse A. Crase
diante dos pronomes demonstrativos, aqueles, aquelas, aquilo. Nós já falamos uma aula nossa passada aí que era pronomes demonstrativo. Então fica mais fácil agora de você usar a crase neles. Haverá crase diante desses pronomes sempre que o termo regente exigir a preposição a. Veja esses exemplos. Olha, refiram-me a aquele atendente. A preposição, aquele pronome. Então, a aquele. Crase diante de pronomes demonstrativos. Haverá crase diante de pronome demonstrativo que exigir, tá bom? Refiro-me àquele atentado. O termo regente, do exemplo acima, é o verbo transitivo indireto. Referir. Referir-se a algo ou alguém. Exige preposição, portanto, ocorre crase. Então, toda vez que você olhar o verbo referir, é um verbo que nós dizemos que ele é um verbo transitivo indireto, então ele tem a exigência da crase, né? Todos os verbos transitivos indiretos, né? Observe este outro exemplo. Aluguei aquela casa. O verbo alugar é transitivo direto. Alugar algo e não exige preposição. Logo, a crase não ocorre nesse caso. Então, vejam que interessante. Aluguei aquela casa, não tem crase, né? Veja esses outros exemplos. Dediquei àquela senhora todo o meu trabalho. Quero agradecer àqueles que me socorreram. Refiro-me àquilo que aconteceu com seu pai. Não obedecerei àquele sujeito. Assisti àquele filme 3 vezes. Espero aquele rapaz. Fiz aquilo que você disse. Comprei aquela caneta. Isso aqui acontece muito quando os professores de português dão ditado para os alunos, né? É uma forma de você fazer o treino. Ou você escrever, para que você treine. Se tem crase ou não, você tem que escrever. É uma das formas da gente aprender. No exercício que eu vou passar para vocês hoje, vocês vão ver que essa atividade ela é muito importante. A crase é muito importante numa escrita, numa linguagem, né? Crase com os pronomes relativos a qual, as quais. A ocorrência da crase com os pronomes relativos a qual e as quais depende do verbo. Se o verbo que rege esses pronomes exigir a preposição a, você tem que crasear. Você tem que colocar crase. Haverá crase. É possível detectar a ocorrência da crase nesses casos, utilizando a substituição do termo regido, feminino, por um termo regido, masculino. Sempre que você fizer essa substituição, tem crase. Por exemplo, a igreja à qual me refiro fica no centro da cidade. O monumento ao qual me refiro fica no centro da cidade. Então você vê, você pode substituir. Caso surja a forma ao com a troca do termo, ocorrerá a crase. Então, toda vez que você conseguir substituir a qual por ao, quando você põe uma palavra masculina no lugar, tem crase. Veja outros exemplos. São normas às quais todos os alunos devem obedecer. Esta foi a conclusão à qual ele chegou. Então, hora que você pode substituir por outra palavra, você pode, e ela for masculina, você tem que crasear. Várias alunas às quais ele fez perguntas não souberam responder nenhuma das questões. Vários alunos, os quais, aos quais ele fez pergunta, A sessão a qual assisti estava vazia. A sessão a qual assisti, além de ser palavra masculina, se você puder substituir por uma masculina, você tem que pôr crase, Crase com o pronome demonstrativo a. A ocorrência da crase com o pronome demonstrativo a também pode ser detectada através da substituição do termo regente feminino por um termo regente, por um termo regido, masculino. Então você pega o termo regente, que é, no caso, o feminino, se você conseguir substituir por uma palavra que seja semelhante por uma palavra masculina, é claro que você vai ter uma crase no lugar. Por exemplo,
Veja esses exemplos. Minha revolta é ligada a dos meus pais. Faltou um S aqui. Meu luto é ligado ao do meu país, tá? Do meu país. As orações são semelhantes às de antes. Então, as orações são semelhantes às de antes. Crase com o pronome demonstrativo a, continuação. Os exemplos são semelhantes aos de antes. Aquela rua é transversal à que vai dar na minha casa. A rua que vai dar na casa dele, né? Então, olha aí, aquela rua é transversal, rua feminino. Aquele beco é transversal ao que vai dar na minha casa. Então, substitui rua pelo beco. Substitui a palavra por uma que seja equivalente, aí você vai ter crase. Suas perguntas são superiores às dele. Seus argumentos, olha, pergunta feminina, argumentos masculinos, são superiores, a mesma coisa, aos dele, né? Então, vai ter crase. Sua blusa é idêntica à de minha colega. Seu casaco é idêntico ao de minha colega. Então, substitui a palavra feminina por uma masculina, e a hora que você coloca ao, com certeza vai ter a preposição no lugar aqui, tá bom? A palavra distância. A palavra distância, estiver especificada, determinada, a crase deve ocorrer. Então, quando que você pode usar uma crase na palavra distância? Veja que interessante, talvez você não tinha ainda prestado atenção nisso, né? Não tinha aprendido. Por exemplo, sua casa fica à distância de 100 km daqui. A palavra está determinada. Então, distância determina. Então, 100 km daqui. Todos devem ficar à distância de 50 metros do palco. Então, manter uma distância determina. Fica para lá, 50 metros. A palavra está especificada. Agora, com o coronavírus, tem uma distância para ser mantida pelo protocolo. Será que as pessoas estão mantendo? Somente agora está tendo abertura para que as pessoas possam retornar aos comércios, aos shoppings, às ruas. Será que as pessoas estão mantendo essa distância, usando máscara, álcool gel? Então, isso aqui você pode usar. Todos devem ficar à distância de 50 metros, 2 metros, se estiver próximo a um ambiente que seja público. Olha, e se não for público, hein? Agora vamos ver. Se a palavra distância não estiver especificada, a crase não pode ocorrer. Por exemplo, os militares ficaram à distância, não é à distância. Por quê? Você não tem uma palavra que pode ser especificada. A crase não pode. Então, qual foi essa distância que eles ficaram? Mas se você colocar aqui, os militares ficaram à distância de 2 metros, pronto, já é a distância, né? Gostava de fotografar à distância. Distância de onde? Não sei. Então, não tem crase. Ensinou à distância, não é à distância, né? EAD, não é aula remota. Mas ensinou à distância, não tem aqui, aí não tem crase. Dizem que aquele médico cura à distância. Quantos metros? Ou ele cura pela internet também? Reconhecia o menino à distância. Qual foi a distância? Não se sabe, não tem crase. Bom, uma observação. Por motivo de clareza, para evitar ambiguidade, pode-se usar crase. Então, se você quiser deixar o seu texto mais claro, veja esses exemplos. Gostava de fotografar à distância. Motivo de clareza, para você evitar uma ambiguidade, tá? Gostava de fotografar à distância. Ele não gostava de fotografar à distância, a palavra distância, mas à distância. Ele mantinha uma certa distância. Ensinou à distância. Ensinou à distância? Uma distância pode ser o nome de uma mulher, então. Você pode pensar, então, para distinguir a ambiguidade, você pode colocar crase. Dizem que aquele médico cura à distância. Vocês viram? Lá no outro caso que eu mostrei agora há pouco, não tinha. Mas você pode colocar crase se essa palavra distância vai dar um sentido duplo, figurado, né? Distância, mas quem? Era distância? Ele cura a distância, uma mulher que ele cura? Que interessante, né? Bom, casos em que a ocorrência da crase é facultativa. O que é uma coisa facultativa? Pode ou não.
você pode colocar ou não. Vamos ver então alguns casos. Diante de nomes próprios femininos, observação, é facultativo o uso da crase diante de nomes próprios femininos, porque é facultativo o uso do artigo. Por que você pode ser facultativo nesse caso? Porque pode colocar um artigo. Observe esses exemplos. Paula é muito bonita. Laura é minha amiga. A Paula é muito bonita. A Laura é minha amiga. Então, nesses casos, não se usa a crase. Não pode. Como podemos constatar, é facultativo o uso do artigo feminino diante de nomes próprios femininos. Então, podemos escrever as frases abaixo das seguintes formas. Veja que interessante. Diante de pronomes possessivo feminino. Observação. É facultativo o uso da crase diante de pronomes possessivos femininos, porque é facultativo o uso do artigo. Observe esses exemplos. Minha avó tem 70 anos. Minha irmã está esperando por você. A minha avó tem 70 anos. A minha irmã está esperando por você. Então, se você pode substituir as palavras, né, tanto para o masculino quanto feminino, mas se você tiver agora em pronome possessivo, você não precisa colocar crase. Sendo facultativo o uso do artigo feminino diante de pronomes possessivos femininos, então podemos escrever as frases abaixo da seguinte forma. Se é facultativo, você pode pôr: diga à sua irmã que estou esperando por ela. É facultativo, você coloca se você quiser. Não, diga a seu irmão. Então, você conseguiu substituir a palavra feminina por uma palavra masculina, mas você não quis colocar crase. Digamos que você queira colocar crase, pode também. Diga à sua irmã que estou esperando por ela. Diga ao seu irmão que estou esperando por ele. Você está vendo? Nesses casos, nós podemos escrever com crase ou não. Olha que interessante esses outros exemplos. Cedi o lugar à minha avó. Tem crase, mas você pode deixar com crase ou não, porque você pode falar: cedi o lugar a meu avô. Então, você substituiu a palavra feminina pela masculina, você pode ou não manter crase. Olha, cedi o lugar a minha avó, cedi o lugar ao meu avô. É facultativo, você coloca ou não. Mas precisa ver sempre se ele está num pronome possessivo feminino, tá bom? Continuando aqui, vejam o que nós poderemos estar fechando depois da preposição até. Então, você pode colocar crase ou não. Fui até a praia. Ou fui até a praia. Pode sim. É facultativo. Você pode escrever tanto sem crase quanto com crase. Outro exemplo. Acompanho até a porta. Ou acompanho até a porta. Porta é feminino, mas você pode ou não. É facultativo. É um pronome possessivo. A palavra vai até às 5 horas da tarde. A palestra vai até às 5 horas da tarde. Ou a palestra vai até às 5 horas da tarde. Então você pode substituir ou não. Fica a seu critério colocar. Bom, eu quero propor para vocês, já estava falando antes, uma atividade para vocês fazerem dessa disciplina de hoje sobre a aula. E essa atividade, esse exercício, eu estou enviando para vocês pelo e-mail da classe, pelo e-mail da turma que nós temos, tá? Esse leite.teste.2020@gmail.com. Eu vou enviar para vocês um exercício estrutural sobre crase. Lá no final do exercício eu coloquei uma tabelinha para que você possa colocar o número correspondente à questão certa. Então, sei lá, na pergunta 1, por exemplo, tem letra A, B, C, D e F, digamos. Só tem uma resposta certa, você vai colocar lá no número correspondente. Pergunta 1, resposta A. Mande o seu exercício de volta para o meu e-mail, tá? Eu vou mandar pelo e-mail da turma, você devolve pelo meu e-mail institucional para que nós possamos fazer essas atividades. Tire suas dúvidas, faça seus questionamentos através do grupo de WhatsApp exclusivo para essa disciplina. Então, se você tem dúvida,
Amanhã, durante a nossa aula, eu estarei esperando por você, para que você possa fazer a sua pergunta, estruturar as suas dúvidas, ou depois, posteriormente, você pode estar fazendo as perguntas e me questionando sobre o que você não está sabendo, para eu poder te ajudar nesses exercícios, tudo bem? Bom, não se esqueça de identificar sua atividade escrevendo o número da aula remota, o número da aula de hoje, tá? Da atividade de hoje, seu nome, seu RA, sua turma, o nome da disciplina, o nome do professor e a data. Esse exercício de hoje, essas frases estruturais, eu já estou enviando para vocês com um cabeçalho, seguindo esta ordem. Tá? Muitas pessoas colocam primeiro o nome, depois a atividade. Na outra atividade ele coloca, então, siga esta ordem, para que você possa se manter sempre com a mesma formatação, né? Envie suas atividades para o e-mail institucional do professor, o meu e-mail que vocês sempre enviam. Não envie para o e-mail da turma, pois este é o e-mail que eu utilizo para enviar material para vocês. Todas as atividades, apostilas, textos em PDF, tudo eu mando para este e-mail. Até a próxima aula de leitura e produção textual do primeiro semestre de 2020. Aliás, a semana que vem vai ser nossa última aula. Estamos encerrando já esse primeiro semestre letivo, tudo bem? É aula remota, cada atividade nossa, ela corresponde a 6 horas aulas. Tudo de bom para você, bom descanso, até a semana que vem e boas atividades para vocês também.